Pode haver 24 CBDCs ativas até 2030, aponta pesquisa do BIS, que é o Banco de Compensações Internacionais. Então esse é aquele novamente assunto, né? Nova era, nova ordem e novo governo mundial que está por vir, que eu sei que tem muita gente que ama quando eu falo sobre isso e tem muita gente que odeia, né? O cara pega e sai fora. Mas a grande verdade é que eu tô falando, gente, 2030 é uma data muito importante para essa elite globalista. 2030 é um ano assim fundamental para eles, né? Tanto é que tem a agenda da ONU. Deixa eu até colocar aqui, Agenda 2030. É uma agenda que busca implementar várias coisas que estão para acontecer aí no mundo em relação a vários aspectos, né? Então eles querem trazer o projeto aí de sustentabilidade, redução da fome, redistribuição da riqueza e tudo mais. E as moedas digitais, as CBDCs principalmente, e esse novo governo que está se levantando, tudo tem a ver com esse processo que estamos passando agora, tá? Então, eu acredito que essa última crise sanitária que a gente teve, não vou dizer que assim que foi armado, que foi criado do zero, isso não tem como saber, e quem diz que sabe tá mentindo. Isso foi uma coisa assim, se foi armada para derrubar a economia mundial. Se, porventura, é só um problema que aconteceu aí no mundo, de fato é um problema que eles se aproveitaram para derrubar a economia mundial. E o que acontece é que as criptomoedas no meio desse caminho, elas representam um breve suspiro de liberdade para a humanidade. Então, para esse momento, para agora, você comprar Bitcoin, utilizar criptomoedas no contexto geral, você vai estar usufruindo da liberdade, da pouca liberdade que resta ao mundo. Por quê? 2030 em diante vai ser algo muito pior. Mas é claro que a maior parte das pessoas nem vai perceber, porque é sempre algo gradual. Esse novo governo que está para tomar conta do mundo é algo que ele vai tomando conta de tudo de forma gradual, né? Eu não sei se você se recorda, mas no início da crise sanitária tinha lá, vamos ficar em casa. São só 15 dias, gente, são só 15 dias. Daí eu falava assim, isso daí não faz sentido. Isso daí não faz sentido. Daí o pessoal vinha, você é louco, você quer morrer, é só 15 dias, para de ser idiota. Daí depois quem que foi o idiota? Eu falei assim, não vai ser só 15 dias, gente. Esse negócio não vai passar de vez. Daí depois, não, só mais 15 dias. Eu falava, aí, tá vendo? Não, mas é óbvio que isso ia acontecer. As pessoas não respeitaram a reclusão, não gostam de ficar em casa. Passou mais um tempo. Daí foi indo. Ficou mais de um ano nessa. E assim, daí depois a gente vê as pesquisas, né? A gente vê os resultados aí disso tudo e a gente percebe que muita informação falsa foi divulgada aí pelos próprios órgãos mundiais, né? Que é melhor até não citar o nome aqui. E quem foi o idiota é quem ficou aí se picando toda hora, é quem ficou aí usando tampão na cara, é quem ficou aí com medo de sair da sua casa. Vidas foram perdidas, obviamente, não tem como negar isso. Pessoas sofreram lesões que vão permanecer até o resto da vida. Só que, ao mesmo tempo, muitas decisões mirabolantes, decisões absurdas foram tomadas nesse período. E a liberdade do indivíduo encolheu. Foi pouco, mas ela encolheu. E o Estado normalmente cresceu diante do indivíduo. Vieram as políticas assistencialistas, tanto no Brasil, nos Estados Unidos, como no resto do mundo. Percebeu-se, entre aspas, a necessidade, aliás, foi criada a necessidade da existência de uma moeda digital na própria China, inclusive, né? Eles falam, não, a gente precisa porque esse negócio de papel moeda é muito perigoso, pode transmitir vírus, pode transmitir não sei o quê. E daí criou-se lá, de uma forma extremamente rápida, a CBDC. Ela ainda não está 100% rodando, mas já funciona em várias cidades pela China. E para que haja o controle populacional, é necessário que nós tenhamos aí as CBDCs, né, as moedas digitais dos bancos centrais em pleno funcionamento. Por quê? Posteriormente, o mundo todo ele vai ser reduzido em pequenos blocos.
Então a gente vai ter, por exemplo, um bloco aqui da América do Sul, a gente vai ter o bloco da União Europeia que vai se expandir um pouquinho mais, a gente vai ter aí vários blocos no mundo todo, até que chegue o momento em que a gente vai começar a ver a união desses blocos para formar como se fosse um grande reino aí no mundo. E aí sim teremos um único controlador, um único governo operando. E é claro que os nomes que serão utilizados não serão nomes assim que você facilmente vai identificar. Esse daqui é o presidente mundial. Esse daqui é o líder mundial. A gente vai ter aí uma forma de apresentar isso tudo que seja uma palavra extremamente aceitável para todo mundo. Por exemplo, hoje a gente tem a União Europeia. Eles funcionam praticamente como se fosse um grande país. Só que ninguém fala isso. Só que ninguém comenta dessa forma. Seja um analista político, um analista que fala a respeito de geografia, seja algum analista econômico, eles não tratam a União Europeia como um país só, embora eles ajam dessa maneira. Então a gente vai ver o mundo todo dessa forma e basta só uma gigantesca crise, né? Quem sabe amanhã ou depois não vão inventar aí, teve uma invasão alienígena e agora a gente precisa retirar aí os privilégios, né? A liberdade dos indivíduos em troca de um bem maior, tá? E do meu ponto de vista, todo esse plano tem a ver aí com as CBDCs, tá? Que estão para ser lançadas, tem a ver com o ano 2030, tem a ver com as moedas digitais. Por quê? Para você ter uma única moeda no mundo, você não consegue fazer uma única moeda física no mundo. Você tem que primeiro, cada país já está dentro de um sistema digitalizado. Depois do sistema digital, aí você começa as moedas comuns entre países, para depois a gente chegar ao ponto de uma moeda só. E mesmo quando a gente chegar em uma moeda só, ainda provavelmente haverá um período de transição em que a gente vai trabalhar com uma moeda principal no mundo todo e uma, duas ou três ou mais moedas paralelas rodando. E talvez essas moedas paralelas, que sejam em menor volume, sejam justamente as criptomoedas, tá? Mas esse daí é o meu ponto de vista a respeito de tudo isso que vai acontecer no mundo, né? Eu sei que muitas vezes fica até um pouco confuso a forma com a qual eu falo, porque eu não posso citar certos nomes, não posso falar certos termos, não posso falar certas coisas, então eu acabo ficando um pouco limitado e às vezes a essência da mensagem se perde um pouco por conta dessas pequenas limitações aí de palavras que podem e termos que podem ou não podem ser ditos em determinados momentos, tá bom? Então é isso.